Todo mundo sabe que não adianta ter saúde física se a cabeça não estiver boa. Tem que ter uma boa saúde mental e uma boa saúde física, uma boa saúde no teu corpo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da tua saúde mental. Todo mundo tem manias. Tem gente que tem muitas, tem gente que tem menos, tem manias e rituais. Algumas pessoas têm umas bastante pessoais, que na maior parte das vezes nem atrapalham o dia a dia. Mas, e quando esses rituais se tornam obsessivos, dominando pensamentos, a ponto da pessoa não conseguir nem se controlar e nem conviver normalmente com as outras pessoas? Atualmente, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, acomete cerca de 2% da população brasileira. Eu acho muito importante a gente falar desse assunto, até porque você, que tem seus filhos, seus netos, precisa entender dessa doença para a gente ficar de olho aí, até para ajudar, né, para indicar um psiquiatra. E também para você olhar para dentro e ver se a sua mania não está ficando obsessiva e não está prejudicando de alguma forma a sua vida. E é por isso que a gente convidou uma psiquiatra, especialista em transtorno obsessivo-compulsivo, para conversar com a gente hoje. Doutora Ana Roni. Muito obrigada por ter vindo. Oi. Eu falei certo o seu sobrenome? Roni. Ana Uni. Ana Uni. Muito obrigada, seja bem-vinda. Esse assunto é um assunto que interessa muita gente, né? E eu tenho a sensação, a gente fez uma pesquisa com os nossos telespectadores, e eles pensam assim, que a gente nunca sabe bem se a gente tem uma mania saudável ou se ela está virando um toque, né? Sim. O que caracteriza o toque? O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, é uma doença, né? Então, é um diagnóstico que a gente dá quando essas manias, que são sintomas obsessivos, passam do limite do normal. Então, uma das formas de saber se isso passou do normal é se traz sofrimento para a pessoa, se faz com que a pessoa perca muito tempo de sua vida fazendo rituais ou com esses pensamentos obsessivos e se interfere nas atividades da vida diária. Se a pessoa não consegue se relacionar bem, não consegue trabalhar, não consegue estudar. Então, se tem alguma dessas características, vale a pena dar uma olhada e ver se preenche critérios para ser considerado uma doença. Perfeito. A gente, para ilustrar um pouquinho, vai mostrar para você agora algumas imagens do filme Melhor Impossível, mas a gente tem também no próximo bloco um telespectador que afirma que tem toque. A gente vai conhecer um pouco a história dele. Mas primeiro, vamos ao filme. Pode rodar. One, two, three, four, one. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hot. Hot, hot, hot. Whoa, don't touch, don't touch. Get a life. Watch, don't touch. Hey. Esse tem a doença. Certamente. Certamente, né? Bom, talvez poucas pessoas tenham se identificado exatamente com esse personagem, porque não é todo mundo que tem esse tipo de toque. Existem vários tipos, doutora? Os sintomas do toque têm possibilidade infinita, né? Qualquer pensamento pode se transformar num sintoma obsessivo, mas os mais comuns são medo de contaminação, mania de limpeza, preocupação com simetria, com exatidão, dúvidas obsessivas, ideias de que pode acontecer alguma coisa ruim, que são as obsessões de agressão. Então, essas são as mais comuns. Dentro desses temas gerais, a possibilidade é infinita. E o que causa o toque? A pessoa já nasce assim ou ela adquire ao longo da vida? A pessoa ela nasce com uma predisposição genética, essa é a principal teoria, de que existe uma predisposição genética e que, em contato com fatores que desencadeiam o toque, isso passa a aparecer. O que desencadeia? Pode ser um trauma psicológico, pode ser uma infecção,
Uma infecção? Pode ser o estilo de criação. Mas uma que a infecção de pessoa- garganta, por exemplo? Uma infecção de garganta. Tem toda uma área que se chama pesquisa da autoimunidade relacionada ao toque. Então, existem pessoas que, quando têm uma infecção de garganta, desenvolvem anticorpos contra a bactéria, mas os anticorpos afetam o cérebro em determinados locais que são relacionados ao toque e aí aparecem os sintomas obsessivo-compulsivos. Então é uma doença que tem um processo químico, quer dizer que não é só um pensamento que é controlável apenas da pessoa mesma resolver não fazer mais. É uma doença mesmo e que tem um processo químico no cérebro. Isso. O nosso pensamento é um processo químico, né? No toque, o pensamento reverbera, a pessoa não consegue afastar aquele pensamento da cabeça. E há neurotransmissores relacionados a isso. Eu te cortei, você estava falando que pode ser, a pessoa pode nascer com essa predisposição, pode ser uma Sim. infecção. Pode ser um trauma que desencadeia, um trauma psicológico. Enfim, cada história tem que ser, cada caso, cada paciente precisa ser analisado para ver, no caso dele, qual seria a explicação mais provável para que ele tenha começado os sintomas. Mas tem uma carga genética muito grande. Então, a gente sabe que quando uma pessoa tem toque, a chance de encontrar outra pessoa com toque na família é muito maior do que a que acontece na população em geral. Então, na população em geral, a gente estima que 2% tenha toque. Familiares de pessoas com toque vão ter toque também numa proporção muito maior, em torno de 10%. A gente mostrou no filme um personagem que tem um tipo de toque visível e eu acho que é um sintoma já mais aflorado. Existe um sintoma inicial, algo que quem está em casa deva ficar de olho, deva ficar atento? Ele começa de alguma forma? Uma das características do toque é que é um processo mental, é o pensamento. Então, muitas vezes a pessoa tem só pensamentos e não tem rituais, não tem as compulsões. E aí não tem como saber, porque a pessoa só vai... só se ela expressar esses pensamentos que ela tem, é que a gente vai saber que ela tem um toque. Esses são os tipos que têm um toque mais só obsessivo. Quando a pessoa tem obsessões e compulsões, aí as compulsões são rituais, fica mais fácil das pessoas que estão ao redor dela perceberem, porque ela vai ter rituais, por exemplo, de organização, de verificação, abrir portas, checar as coisas, e aí a repetição desses comportamentos pode chamar a atenção e os familiares perceberem que tem alguma coisa acontecendo. Que tipo de pensamentos são esses? Pensamentos de que pode pegar uma doença grave, pensamentos de que alguém pode morrer, em geral, pessoas da família. Então, medo de que a mãe morra, medo de que o marido morra, medo de pegar AIDS, medo de ter câncer, pensamentos de que pode perder o controle e esfaquear os filhos. Enfim, como eu falei, é infinito. Interessante. Como é que a gente sabe o que é mania e o que é toque? Por exemplo, tem gente que tem mania de desarrumar a cama e deixar as almofadas sempre na mesma ordem, na mesma posição. E para dormir tem que ser daquele jeito. Isso é uma mania, mas ela vira toque quando? Isso é uma mania. A mania é um termo leigo que a gente usa. O termo correto seria sintoma obsessivo. Então, muitas pessoas têm sintomas obsessivos e vivem com isso de forma tranquila e não precisam de tratamento. É apenas uma forma dela ser. Isso não é necessariamente ruim. É ruim quando ocupa muito tempo, a ponto da pessoa não conseguir sair de casa porque tem que arrumar, né? E fica 1 hora arrumando e rearrumando e se atrasa para os compromissos e não consegue estudar porque fica vendo pensamento, será que eu arrumei direito? Então, assim, só vai ser considerado doença quando atrapalha a vida. Então, se trouxer um prejuízo para a vida dessa pessoa, é uma doença e aí precisa ser tratada, é claro. Sim. Você tem que viver de forma com que tudo fique tranquilo na sua vida, tem que ter um equilíbrio, né, para você prosseguir. Se você está no trabalho pensando na cama que você deixou mais ou menos arrumada em casa, você está sendo prejudicado no trabalho. Isso. Então, isso é bom a gente ficar atento, né? Crianças podem ter toque? Crianças podem ter toque e muitos começam justamente na infância. Então, é uma doença que tem 2 picos de início, ou seja, tem um grupo que começa na infância, e nesse caso, em geral, é mais em meninos, e tem o grupo que começa na vida adulta, e nesse caso são mais as mulheres. Então, a gente chama que o toque tem uma curva bimodal, né, porque tem 2 picos de início.
Na terceira idade, é comum que a pessoa tenha episódios de toque ou entre com quadro de toque ou não? Não, é muito raro que comece na terceira idade. É possível, mas é mais raro. Então, qualquer quadro que começa na terceira idade, depois que passou a vida inteira sem ter problemas, a gente sempre tem que pesquisar se não é uma causa orgânica. Então, tem que ir para um psiquiatra, fazer uma avaliação, fazer uma ressonância, porque pode ser um AVC que a pessoa teve, pode ser um tumor no cérebro, pode ser alguma doença clínica que está se manifestando como toque. Então, saindo dessa idade padrão, que é por volta dos 5 anos aos 30, 35 anos, é bom investigar uma causa orgânica. Tá joia. E no próximo bloco a gente também vai conversar com o Rodrigo Race. Ele informalmente foi diagnosticado como portador de toque e a gente vai conhecer a história dele e por que é que ele chegou a essa conclusão. E vamos ver se a doutora concorda, tá bom? Tá bom. A gente volta já já. Continua aqui com a psiquiatra Ana Oni e com o Rodrigo Raci. Vocês já se conheceram? Sim, acabamos de nos conhecer. Então, deixa eu te Conversamos um pouquinho, apresentar. né? Apresentar para a turma que está em casa. O Rodrigo Raci, ele veio compartilhar conosco um pouquinho da vivência dele com o toque. E o que a produção me falou é que você foi informalmente diagnosticado de toque. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, desde criança eu tenho manias. A principal que eu me lembro de criança que minha mãe reclamava muito era dos cadarços dos sapatos, que eu não suportava amarrar e ficar com a ponta diferente. Ela amarrava, ficava a ponta diferente, eu desamarrava. Aí rapidamente ela me ensinou a amarrar, porque ela não aguentava eu desamarrando o sapato. Quando coloca também o cadarço, já tem que colocar com as duas pontas iguais. Então, e aí assim, ao longo dos anos, fui desenvolvendo, como a doutora mesmo falou, algumas manias. E me tornei uma pessoa bastante sistemática e organizado. Que por um lado eu acho que é bom, por um outro lado já me atrapalhou algumas coisas, mas... Em que situação você sentiu que as suas manias te atrapalharam? Nas relações pessoais. Porque as pessoas se sentem incomodadas. Então, às vezes, tinham pessoas que iam na minha casa e as pessoas mudam as coisas de lugar e eu não esperava ela ir embora. Ela mudava, eu ia lá e colocava no lugar de novo. Fui melhorando, fui ficando mais relaxado, mas antes era terrível lidar com isso. Isso é considerado toque, doutora? Certamente é um sintoma obsessivo compulsivo. Pode ser que em algum momento tenha preenchido o critério, tenha trazido sofrimento e talvez merecesse um tratamento. Mas a impressão que dá é que agora isso não acontece, está sob controle. Não, né? está sob controle, assim, nunca foi uma coisa que chegou a atrapalhar muito. Mas essas manias que eu tenho não chegam a atrapalhar e as pessoas também não percebem. Que são manias tipo, eu ando com essa caixeira, mas o tempo inteiro eu bato a mão para sentir se tá tudo aqui dentro. Eu ando muito de moto. Quando eu tô andando de moto, eu tô assim para ver se está aqui. Né? Eu saio de casa, eu tenho que conferir se eu tô com os anéis. As se eu tô pessoas com as podem não pulseiras. perceber, mas pelo que a gente ouviu agora há pouco, é caracterizado toque quando essas manias te causam um certo sofrimento ou até mesmo a perda de tempo. E nesse caso, já que você está andando de moto e toda hora você tira a mão do guidão para colocar a mão na cartucheira, isso pode ser até perigoso? Pode né? ser perigoso, mas como eu sou uma pessoa que eu vivo no perigo, que eu gosto, né, eu gosto da adrenalina, então eu não sinto que é perigoso. Eu ando na moto, eu solto as mãos, Aliás, o eu Rodrigo acelero a Raci, moto. ele faz coisas incríveis. A gente tem as imagens dele e eu vou mostrar para você. Ele faz umas piruetas diferentes. Vamos soltar as imagens com bicicleta. Você voa também, não é isso? Eu sou piloto de paraglider também. Eu sou piloto de paraglider, que hoje eu acho que é uma das melhores coisas da vida, que é voar. Ah lá, esse é você? Esse sou eu na perna de pau. Esse é o palhaço gambiarra. Que é você? Esse é um palhaço elegante, é um apresentador. Aham. E nessas horas em que você está trabalhando, essas suas manias que são obsessivas, elas te atrapalham? Não me atrapalham. Nas horas que eu estou trabalhando, acho que ela me ajuda, porque eu vou sair para fazer um espetáculo, eu tenho um checklist do figurino, eu tenho um checklist do cenário, então eu tenho que levar, eu confiro todo o checklist. Então isso não me atrapalha, que não me deixa esquecer as coisas. Agora, doutora, como tem parte desse transtorno que atrapalha o Rodrigo, por exemplo, e tantos outros telespectadores, como é que é o tratamento do toque? Porque no caso de prejudicar uma relação interpessoal, de
poder prejudicar até mesmo a vida dele, colocar em risco a vida dele em alguns momentos, merece um tratamento, né? Como é que é o tratamento? Acho que casos leves, como o dele, poderiam melhorar com psicoterapia, ou seja, com um tratamento psicológico. Os casos, quando são mais graves, eles precisam também de medicação. Então, a gente medica os pacientes com antidepressivos, que são é uma classe de antidepressivo que atua mais nos sintomas obsessivos, e esse tratamento combinado com a psicoterapia é o tratamento ideal para o toque. Quando a gente ouve falar em antidepressivo, a gente já pensa em algo que vai deixar a pessoa meio para baixo. O Rodrigo talvez pense assim, antidepressivo não, porque eu sou palhaço, Mas eu já malabarista, tomei. voador. Não, eu não? já Como passei é? por psiquiatra, já passei por psicólogo. Foram várias fases. Eu teve uma das fases, na minha primeira separação, eu tive 2 separações. A primeira foi bastante difícil, né, porque eu amo ela muito até hoje, mas a primeira foi onde eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que eu transformei a dor em determinação. A segunda, a dor foi transformada em depressão, e aí eu fiquei arruinado. Então, a primeira eu fui para terapia, estava com psicólogo, fui também com psiquiatra, e nunca tive problema em tomar o remédio. Que bom, isso eu acho ótimo que você encare assim. Mas eu digo isso, Rodrigo, porque tem gente em casa que tem um preconceito, né? Fala, não, eu convivo assim mesmo, tá me prejudicando, mas eu não vou buscar ajuda de um psiquiatra. E o que eu queria que a doutora falasse, que hoje, talvez você não saiba, existem remédios que não vão te dar esse bode, essa tristeza. Não, ao contrário, vão realmente te ajudar e você vai se sentir melhor, não é isso? Exatamente. Tem muitas medicações e cada pessoa reage de forma diferente a elas. Então, se uma medicação te dá mais sonolência, é só trocar por outra que vai dar menos sonolência. Enfim, o objetivo do tratamento é deixar a pessoa produtiva, deixar a pessoa normal para a vida. Se a medicação está causando algum desconforto, tem que procurar outra. E com você foi tranquilo, né? Então, comigo foi tranquilo. As 2 vezes que eu passei por psiquiatra, é que o ser humano ele sempre se auto-sabota, né? Auto-sabota. E eu acabo na hora que eu tô com muito trabalho, que tá tudo muito fluindo, tudo correndo, eu falo, bom, agora eu não preciso mais nada. E paro com o tratamento. Que na verdade não deveria parar, né? Deveria continuar com o tratamento. Tanto nas vezes que eu tive em psicólogo, como as vezes que eu tive em psiquiatra. E aí você acaba fugindo do tratamento, acaba se prejudicando. Mas quanto a usar o medicamento, é o que a doutora falou. Se não está boa a dosagem, nas sessões com o psiquiatra, ele vai mudando a dosagem, vai vendo qual é a reação, até chegar no ponto. Então, para você foi bom. Enquanto você estava fazendo uso do medicamento, você estava sentindo melhora. Estava sentindo melhora, claro. O ano passado me furtaram o carro com todos os equipamentos no campeonato de voo, aquilo me arruinou. Aí eu já corri de novo para o psiquiatra. Aí ele viu o estado que eu estava e falou, não, começa a tomar o remédio. Aí foi tudo final do ano, começo do ano, tudo tomando remédio, fazendo as consultas. Essa questão da sabotagem que ele falou é muito importante, porque essa é a tendência das pessoas, né? Elas estão acostumadas a lidar com um resfriado, com a gripe, né? Tomou remédio uns dias, ficou bom, não precisa mais. Mas com a doença psiquiátrica, em geral, não é assim. A doença psiquiátrica, ela é crônica, e o toque, ele é crônico. Então, o tratamento, em geral, é duradouro. E para que a melhora se estabeleça e que depois, no futuro, você possa ficar sem a medicação, é importante um tempo longo de tratamento. Isso é muito importante você ouvir. Eu estava aqui pensando também no quanto está sendo bom você ouvir tudo isso que o Rodrigo está falando. Porque você já parou para se colocar no lugar do Rodrigo? É um ato de muita coragem. Não, eu acho Vir no que programa de não. televisão ao vivo para todo o Brasil e falar, ok, eu faço, eu me trato, eu tenho, estou buscando. Isso é amor ao próximo. O que ele está fazendo aqui é por você. Então é assim, para te acordar e falar para você, vai se tratar também, vale a pena. Não fique em sofrimento sozinho. Existem médicos talentosos e especializados, como a gente está conhecendo hoje, para te ajudar. Faça uso do que a medicina e do que todo o avanço da medicina tem para te oferecer mais qualidade de vida, não é verdade? Isso aí. Não é uma doença grave, não é uma doença que não tenha cura.
Mas o mais sem importante, controle. não é uma doença que Não você é uma escolheu, doença. né? É. E assim, tem gente que usa óculos, doutor, usa óculos. Vocês os dois usam óculos e eu não sou boa, eu não tenho boa percepção. Tem gente que tem um problema do joelho, cada um sabe aonde é que dói. E o tratamento tá aí pra gente usar, tá bom? Eu volto já já.